A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sim, eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, lição de número 11. Nós vamos falar hoje aqui sobre a importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição família. Vou repetir a parte inicial. A importância e relevância da igreja. A igreja tem o seu papel. Olhe para cá. A igreja tem a sua participação. A igreja tem a sua importância para aquilo que a gente chama de edificação ou solidificação da instituição família. Mas ela não é, irmãos, a responsável direta por trazer somente à igreja a edificação da família. E eu vou trazer aqui para o nosso coração, acompanhe comigo aqui, a lição de número 11. Geralmente eu não trago aqui esses itens da verdade aplicada e etc., porque a gente deixa para o professor fazer a leitura aí para a gente ganhar tempo aqui. Mas eu achei importante a gente frisar isso aqui na lição. A verdade aplicada diz assim, ó, é fundamental investir e promover a parceria família-igreja na formação e manutenção de uma geração que teme ao Senhor, anda em seus caminhos e vive para a glória de Deus. E eu frisei aqui na minha revista, eu sempre escrevo, rabisco a minha revista, parceria, igreja, família, família, igreja. É uma parceria. O problema nosso, deixa Deus ministrar no seu coração aqui, já na verdade aplicada. O nosso problema, irmãos, é que a gente terceirizou para a igreja o papel de trazer a essa edificação ou trazer os fundamentos para a nossa família. De zelar pelas nossas crianças, de zelar pelos nossos jovens, de zelar pelos casais. A gente terceirizou tudo, gente. Vocês já pararam para prestar atenção que nas igrejas tudo é departamentalizado hoje? Departamento de criança. Então a igreja tem quem cuida de criança. Departamento de jovens, tem quem cuida dos jovens. Departamento de homens, tem quem cuida da parte masculina da igreja. Departamento de mulheres, departamento de casais. Olha só, a gente tem na igreja ferramentas essenciais para se cuidar de casais, de famílias. A gente tem culto da família. A gente tem encontro de casais, jantar dos namorados e aí por diante. Só que a gente nunca pode esquecer, irmãos, que isso tem que ser parceria e nunca nós devemos terceirizar. A mesma coisa vale, por exemplo, para famílias que terceirizaram para a escola a educação no sentido de caráter, de formação de caráter para os seus filhos, terceirizaram para a escola, irmão. Escola, ele está lá para aprender a ler e escrever. É em casa que ele aprende os fundamentos. Respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades, respeitar o professor como autoridade, respeitar o colega como uma pessoa ali igual a ele, respeitar as instituições. Esse é o papel da família, mas a gente terceirizou para a escola. Qualquer erro que a escola comete, a gente já cobra a escola. E a gente fez a mesma coisa com a igreja, irmão. Se o nosso filho não está bem espiritual, qual é a primeira coisa que a gente reclama? Com o líder dos jovens, com o líder das crianças. Meu filho está desmotivado. É porque a igreja não tem atrativos para o meu filho. Nós acabamos terceirizando esse trabalho. A gente tem que lembrar que é uma parceria, um jogo em que todos acabam tendo o seu papel e a sua importância e no final a família vai ser abençoada. E aqui também na revista, eu quero destacar aqui também, e eu peço para que você faça isso aí na sua lição, é o motivo de oração. Ore para que o relacionamento entre famílias na sua igreja seja saudável. É salutar que
as famílias tenham relacionamentos saudáveis, haja vista, irmão, nós somos essencialmente formados por famílias. A igreja nada mais é do que um conjunto de famílias reunidas e adorando a Deus, tá? Então nunca terceirize um trabalho que é feito, que é para ser feito pela sua casa, por você que é pai, por você que é mãe. Você que é professor e vai dar essa lição, tenha essa responsabilidade de trazer essa exortação para a igreja no início. Principalmente você que vai dar aula para os adultos, você vai ter aí pais, mães, avós, para que a gente nunca caia nesse erro de achar que a igreja tem 100% de responsabilidade espiritual, moral, sobre a minha casa, a minha família, e eu zero de responsabilidade. Tem gente que o único trabalho dele é pegar o filho, arrumar e levar para a igreja. E ele acha que só isso basta. Ele não faz culto doméstico, ele não lê a Bíblia com o filho, ele não ensina o filho alguma atividade da igreja, ele não treina o seu filho a cantar na igreja, ele não coloca um menino para trabalhar um instrumento. Se a igreja não incentivar, o filho dele nunca vai tocar, nunca vai cantar, nunca vai ter nada de importância na igreja. Mas tem que começar em casa, irmãos. O incentivo é em casa, né? A exortação tem que partir da casa. O respeito que a gente tem que ter pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, tem que partir de casa. Não é o pastor o tempo todo tá pedindo para alguém obedecê-lo, mas é nas casas nós estamos ensinando os nossos filhos a respeitar os nossos líderes, os nossos pastores, a respeitarem o local de culto, sabe? A guardar o nosso pé, ter temor quando nós entramos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Tudo isso é ensinado em casa. Agora sim, nós vamos para o nosso texto de referência. Romanos capítulo 16, verso do 1 ao 5, diz assim: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que só eu lhes agradeço. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. A introdução diz assim: a presente lição enfatizará a relevância da parceria igreja-família. Lembra, na verdade aplicada? É uma parceria igreja-família, no enfrentamento de tantos desafios para um viver de acordo com a palavra de Deus. Afinal, família e igreja são duas instituições de origem divina e que fazem parte do plano divino da redenção da humanidade. Ambas têm sido alvo dos ataques do maligno. Irmãos, eu vou voltar a frisar isso aqui, eu quero que você bata nessa tecla nessa lição. Essa lição eu não vou dar ela na igreja, não estou na escala, mas se eu fosse dar, eu bateria nessa tecla. Faça um comparativo de horas na semana. Eu não fiz isso aqui, não tem nada escrito aqui, eu pensando nisso aqui agora, gravando essa aula, mas se a gente parar para pensar, nós temos 24 horas por dia. 7 dias por semana. Então você multiplica 7 vezes 24. E você tem 4 semanas. Então multiplica esse valor por 4. Você vai ter a quantidade de horas por mês. E aí você pega quantos cultos geralmente um cristão de hoje vai na igreja. Pela minha experiência como pastor, tá? Tirando os líderes e pastores que às vezes vão mais vezes, a maioria dos crentes vai uma vez, em média, para a igreja. Uma maioria esmagadora vai uma vez. Alguns vão duas, tá? Mas a maioria, se a gente levar pela maioria, vai uma vez na semana. Então imagina, de 7 horas, de 7 dias por semana, 7 dias por semana, a pessoa vai uma vez na semana.
fica lá estourando 2 horas nesse culto. E aí você pega a proporção depois, escreva isso num papel para você falar isso de maneira mais detalhada para a classe. Você vai perceber, irmãos, que a quantidade de horas que a gente está com os nossos filhos em casa, sobre a nossa tutela, é esmagadoramente maior do que o tempo que a gente passa com os nossos filhos em casa. Aí a gente quer colocar na responsabilidade da igreja o papel da educação dos nossos filhos. Não, irmão, é uma parceria, a igreja vai fazer a parte dela. E eu louvo a Deus pela igreja, pelos departamentos, pelos líderes, pelas qualificações que nós, por exemplo, nós como pastores, nós como líderes, nós incentivamos os nossos líderes a estudar, a buscar qualificação, fazer curso, para abençoar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos casais. A gente sempre busca incentivar os casais a se qualificarem para trabalhar com outros casais, para incentivar. Na igreja, Deus tem levantado terapeutas familiares, sabe? Deus tem feito coisas grandes através da igreja, mas se a gente, irmão, não inculcar que na maioria do tempo os nossos filhos estão dentro da nossa casa, o nosso marido está dentro da nossa casa, a nossa esposa está dentro da nossa casa, e a gente vai para o culto estourando 2 vezes por semana. Se a gente for 2 vezes, que a maioria esmagadora não faz, mas se nós formos 2 vezes por semana, nós vamos frequentar 4 horas, irmão, de culto na semana. Como que a igreja pode ser responsabilizada pela educação ou pelo sucesso ou insucesso dos nossos filhos, da nossa família, sendo que na maioria esmagadora das vezes a gente frequenta 2, no máximo 4 horas por semana em uma igreja? Irmãos, essa é uma parceria. A outra coisa que eu quero destacar aqui desta introdução é que é uma instituição divina, assim como a igreja. Por isso que a família vai ser atacada assim como a igreja. Se a igreja é atacada por ser divina, a família será atacada por ser divina. Se a gente zela pela igreja, a gente deve zelar também pela nossa casa. Você deve ter o mesmo cuidado que você tem pela igreja, o zelo, o carinho, a devoção que você tem pela igreja, também ter pela sua família, pela sua casa. Haja vista que você passa a esmagadora maior parte do tempo na sua casa com os seus familiares. Então vale a pena investir tempo com eles, na educação cristã, na educação moral deles. Não terceirize isso para a escola e não terceirize isso para a igreja, mas olhe para eles como parceiros das famílias para a glória de Deus. Tópico 1 diz a importância da igreja para a família. Como um dos pilares centrais da igreja, a família desempenha um importante papel na integração, formação e comunhão de seus membros, uma vez que esta é o elo de união com a igreja. Além disso, a igreja, em sua expressão física e visível, é composta por indivíduos de todas as classes sociais, onde não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é sinônimo de família, pois integra, apoia e direciona os salvos em sua caminhada cristã rumo ao céu. Tem até uma frase que a gente coloca ela e ela precisa ser colocada na ordem certa, né? Então, famílias saudáveis, igreja saudável, sociedade saudável. Então, tudo começa na família. A igreja tem esse papel de trazer ferramentas, eu vou dizer assim. A igreja vai instrumentalizar, vai incentivar, vai orar no mundo espiritual para quebrar cadeias. Nós vamos trazer ferramentas pedagógicas, ferramentas espirituais para as famílias usarem nas suas casas. Mas a ordem sempre é essa. Família tem que ser saudável. Para a igreja estar saudável, para a sociedade estar saudável.
Se eu tivesse hoje aí no seu lugar, dando essa aula, eu já escreveria essa frase num quadro ou projetaria ela numa tela ou coisa parecida. Família saudável, igreja saudável para uma sociedade saudável. Então, por que que o inimigo quer destruir a família? Porque destruindo a família, ele destrói a igreja, irmão. Eu já participei de igreja desde muito tempo, eu estou envolvido com coisa de igreja. E você percebe que uma pessoa não está bem, irmãos, na cara dela. Ela não está bem, ela deixa transparecer que não está legal. Aí quando você vai procurar saber o porquê, você vai ver, ele brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com o filho brigou com o pai. Houve algum problema antes de vir para o culto. Agora, uma vez eu fiz um desafio para a nossa igreja, a qual eu sou o pastor. Faz uma experiência. Faz um culto na semana na tua casa. Coloca a tua família para orar. Coloca teus filhos para ler a Bíblia. Incentiva teus filhos aquela semana a buscarem a Deus. No domingo, incentiva eles a irem um pouquinho mais cedo para a igreja para vocês orar um pouquinho em família juntos. Irmão, quando começa o culto, você pode perceber o culto é diferente. Se todas as famílias, ao chegarem na igreja, tivessem se preparado na semana, todos os nossos cultos teriam salvação, batismo com o Espírito Santo, cura divina, milagres e maravilhas. Mas por que que não há, irmão? Porque a gente passa a semana toda fazendo aquilo que não devia, assistindo aquilo que não devia assistir, fazendo coisas que não deveria fazer. A gente não ora em casa, a gente não lê a Bíblia em casa, a gente não jejua em casa, a gente não consagra em casa, a gente não tem um quarto de oração, como diz aquele filme, um quarto de guerra, a gente não faz nada em casa. E a gente quer que em 2 horas de culto aconteça todos os milagres que a gente precisa na nossa vida. E, irmão, Deus não faz mágica. Deus não trabalha sem propósito. Faz a experiência, irmão. Se você não conseguir fazer com toda a igreja, eu consigo fazer porque eu sou pastor. Mas se você não conseguir fazer com toda a igreja, faz a experiência você com a sua família, coloque sua família para orar, faz um culto doméstico na semana, consagra eles ao Senhor, ore pelos seus filhos, coloque eles para ler a Bíblia. No domingo, na hora de ir para o culto, arrume-se mais cedo, vai para a igreja um pouco mais cedo, dobre o joelho, busque ao Senhor ali alguns minutos em oração. Você vai perceber, irmãos, que o seu culto vai ser diferente. A sua adoração vai ser diferente. Quem passar por vocês ali vai dizer, esse pessoal hoje está diferente. Essa irmã hoje está diferente, esse varão hoje está diferente. Hoje esse jovem está diferente, essa criança está diferente. Porque nós usamos o tempo maior que nós temos em casa para nos municiar espiritualmente. E quando nós nos reunimos com as demais famílias, nós vamos lá para abençoar a vida delas. Então a igreja tem essa importância, assim como nós estamos aqui nesse canal, EBD em Foco, uma instituição que nós criamos através da igreja, por estar envolvido com a EBD, que é um instituto da igreja, para incentivar você que é família a colocar sua casa em ordem. Depois que a sua casa for colocada em ordem, vamos para o culto e aí você vai ver a diferença para a glória de Deus. 1.1, igreja, a família de Deus. Uma das expressões que encontramos na Bíblia para identificar o povo de Deus que está sendo formado a partir da obra redentora de Jesus Cristo é a família de Deus. Quando conectamos esta expressão com tantas outras na Bíblia, passamos a perceber mais claramente o agir de Deus, seu propósito, nossa relação com os demais discípulos de Cristo e a nossa relação com Ele. Pai nosso, feitos filhos de Deus, não se envergonha de lhes chamar irmãos, Deus vos trata como filhos, domésticos da fé, paz seja com os irmãos. São expressões aqui que eu destaquei aqui nesse tópico, para a gente ver como que a Bíblia nos considera. Nós somos família de Deus. Assim, esta identificação sugere um relacionamento mais próximo, estreito entre o povo de Deus com Deus e entre os discípulos de Cristo, que envolve cuidado, provisão, disciplina, ajuda mútua
entre os membros da igreja e responsabilidade. Então, nós somos a família de Deus e, como a família de Deus, nós temos como apoiar uns aos outros, ajudar mutuamente uns aos outros. E aí entra o grande papel da igreja, irmão. Aí sim, nós temos famílias que às vezes estão passando um problema, uma dificuldade enorme em uma área, e você tem uma liderança ali para instruir, para direcionar, para incentivar. A gente tem ali pastores, nós temos obreiros, nós temos líderes, cada departamento vai fazer a sua parte. Nós temos o trabalho social da igreja, tem igrejas que estão trabalhando agora com terapeutas cristãos, né? Fazendo essa formação de terapeutas. A gente está muito mais interessado agora também nessa parte emocional das pessoas. Muitas famílias, muitos casais em conflito, passando por dificuldade financeira, dificuldade conjugal, e aí até entra aí problemas psicológicos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e tem que tomar remédio, vai no psicólogo, e aí a gente na igreja está olhando para essas coisas também. Isso é louvável da parte da igreja. Então a igreja está aí para dar esse suporte. Nós somos irmãos, nós somos famílias que nos unimos para adorar a Deus, para servir a Deus e também para ajudar mutuamente, porque nós somos irmãos, nós somos identificados com o sangue de Jesus. 1.2, família é a nossa primeira igreja. A família não é um mero agrupamento de pessoas, como pensam alguns, mas além disso deve ser a nossa primeira igreja, o lugar inicial onde os princípios bíblicos nos são transmitidos. Aqui na nossa igreja, a gente, além do culto familiar que a gente faz, eu sempre incentivo os irmãos a fazer o culto doméstico, né? Que é um culto onde você faz só você e sua família. Então a gente tem um culto familiar, onde a gente vai para a casa daquela pessoa, ora por ela, apresenta a casa dela. Aí a gente incentiva também a você fazer aí na sua casa o seu culto doméstico, é você e sua família, você e seus filhos se reúnam, cantam louvores, leiam uma palavra, meditem numa passagem bíblica, orem ali e pronto, o culto doméstico é muito objetivo. E a gente também tem um trabalho aqui muito lindo com as crianças, em que a liderança das crianças na nossa igreja incentiva os pais a fazerem o culto também com as crianças, exclusivamente com a criança. Então tem uma maleta com todas as orientações, como que o pai vai fazer esse culto lá, tem a Bíblia, tem um livro, tem as historinhas para contar, tem a musiquinha, se ele precisar colocar alguma musiquinha, tem tudo lá muito mastigado. O pai só vai pegar a maleta, abrir, fazer um culto durante a semana, e todas as semanas uma criança leva essa maleta para fazer o culto infantil juntamente com a sua família. São formas que a gente busca na igreja para que as famílias sejam municiadas, para que a gente incentive as famílias a fazerem também na sua casa um local de adoração, a fazer da sua casa um ponto de pregação, um ponto de adoração a Deus. Porque é lá, como diz aqui esse tópico, é a nossa primeira igreja. E é lá também, como eu já disse, que a gente passa a maior parte do tempo, né? Como que a gente, irmão, quer exigir da igreja educação na vida dos nossos filhos, sendo que a gente permite eles passarem horas a fio na frente do computador, da televisão, do celular, horas a fio nossos filhos passam diante de telas, né? Passando ali horas e horas e horas e horas na frente daquilo dali. E aí a gente quer que a igreja, com 2 horas de culto, resolva todos os problemas do seu filho. Não acontece isso, irmão. Deus não é mágico. Deus trabalha com propósitos. 1.3, união essencial, igreja e família. Juntamente com a igreja, a família coopera na propagação da graça de Deus e seu amor ao mundo. Como disse o sábio rei Salomão, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Por essa razão, a igreja e a família, através da união de forças e objetivos, devem trabalhar juntas para a promoção do reino de Deus na terra, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E aí eu faço esse destaque aqui desse slide, que a igreja e a família, através da união de forças e objetivos, devem trabalhar juntas na promoção
do reino de Deus na terra. Então, família saudável, igreja saudável, propagação do reino de Deus, sociedade saudável. Tudo começa na casa. A igreja vai ser abençoada, vai ser consolidada e aí a sociedade, por fim, vai ser abençoada também, porque nós vamos transmitir o evangelho a elas, não só pregando, mas transpirando em nossa vida o evangelho de Jesus. E aí é um comentário que eu achei interessante trazer, é um comentário que está dentro da lição, e alguns deles eu faço questão de colocar aqui, caso você queira usar, o slide está aqui, tá? A igreja tem um carinho todo especial pelas famílias, pois as famílias estão fortes, por sua vez as igrejas também estarão fortes. São muitos os desafios da igreja para manter a família estruturada e a família tradicional. Um dos ministérios da igreja mais solicitados hoje em dia é para a preservação da família e o cumprimento de seus significativos propósitos e objetivos. Então, todos os trabalhos da igreja, eu sempre olho assim, irmãos, são sempre objetivando, desde trabalhar uma criança, um jovem, um casal, um homem e uma mulher, é sempre objetivando trazer para essa pessoa uma pessoa mais firme, mais bem estruturada, para ela levar isso para dentro da sua casa. Levar esses conselhos, essas ferramentas espirituais, para a partir disso ele melhorar o seu convívio familiar, melhorar a sua estrutura familiar, sabe, ele melhorar o seu relacionamento com a esposa, com os filhos, para que uma vez que essa família esteja forte, estruturada, a igreja vai ganhar. É como se fosse assim, irmão, um investimento que a igreja faz, que ela vai receber como um retorno de novo. Então vale a pena todos os esforços da igreja. Mas aí a gente não quer eximir a responsabilidade da igreja, mas nós também não devemos deixar de falar, e eu vou bater nessa tecla até o final dessa aula, é que a responsabilidade maior começa de casa. Não adianta nada, irmão, a gente fazer um encontro de casais, colocar aqui princípios bíblicos para um casal, chega em casa, a gente pega a apostila, joga de lado e não procura fazer mais nada. A gente incentiva na igreja os casais a fazer o culto familiar, o culto doméstico, aí chega em casa, cada um vai para um lado, quem quer saber de culto doméstico, quer saber de ninguém dentro da minha casa, aqui na minha casa, aqui a gente não tem tempo nem para dormir direito, e a gente não obedece às direções que são dadas na igreja, e depois que a nossa casa está pegando fogo, a gente quer que a igreja vá lá e apague. Não é assim, a ordem não é essa. A ordem é família saudável, igreja saudável, sociedade saudável. Glória a Deus. Tópico 2, a igreja e a relação com a família. Onde há pessoas, há relacionamentos, assim a igreja expressa a dimensão relacional do seu próprio relacionamento com Deus através das famílias. É ali que a família cristã está habilitada a relacionar-se com a igreja de Cristo, tanto com o Pai como com o próximo. Assim, a igreja está pronta para acolher as famílias em suas mais diversas características. 2.1. A igreja e o relacionamento congregacional. Não há dúvidas de que servir a Deus numa igreja local, juntamente com toda a família, é uma bênção. No entanto, para que este relacionamento continue a abençoar vidas, é preciso zelar pelos seguintes princípios. Na igreja local, a família não deve se fechar em si mesma. Esse é um perigo, tá? Não deve haver motivações que desrespeitem a liderança constituída ou qualquer outra pessoa. Isso aqui acontece muito em igrejas em que tem famílias que são grandes lá dentro, em que há pessoas da família na liderança pastoral, ou vice-pastor, ou terceiro pastor. Dentro dessa família há líderes de departamento, ali há pregadores, cantores, músicos. Em cada parte da igreja tem alguém dessa família. E aí é um problema, por quê? Porque quando essa família decide se rebelar contra o pastor fica na mão deles. Porque o pastor pensa assim, se eu perco essa família, eu perco o vice-pastor, eu perco o músico, eu perco a minha cantora preferida, um pregador melhor que tem na igreja, eu perco o sonoplasta, eu perco o melhor diácono que eu tenho, eu perco a melhor líder do evangelismo, se essa família sair desta igreja. Então,
uma vez também que essa família percebe que o pastor está na mão deles, aí tem vezes que o relacionamento se torna tóxico, né? A gente já viu, eu conheço igrejas, irmãos, vários pastores passaram pelaquela igreja e aquela família que estava lá enclausurada derrubava o pastor. Se o pastor não fizesse exatamente como aquela família queria, aquela família, pela força que eles tinham lá, tanto financeiro como de lideranças, em vários cargos tinha alguém da família lá dentro, e eles conseguiam derrubar o pastor, eles enfraqueciam o pastor e o pastor acabava saindo. Isso é um problema. Então, a família tem que estar ali dentro para ajudar o pastor, ajudar a liderança, somar com a liderança, nunca para trazer divisão. Isso é um problema, tá? A família deve investir tempo para se relacionar com outras famílias também. Nesse sentido, esses são os desdobramentos citados em Marcos 12, 31. Aí tem um outro comentário do bispo Abner Ferreira que eu achei fantástico. Esse aqui, na verdade, eu grifei, sublinhei, marquei ele todo. É um excepcional comentário aqui pelo nosso bispo Abner Ferreira. Diz assim: a família exerce forte influência na formação do pensamento das futuras gerações quanto à importância da igreja local. Olha só isso, irmão, essa primeira frase. Então é dentro de casa. Meu Deus do céu, Irmãos, deixa Deus ministrar no seu coração. É dentro de casa que a gente faz os nossos filhos amarem ou odiarem a igreja, irmãos. E a gente, quando eles viram adolescentes, jovens, e não quer mais ir para a igreja, a gente fica perguntando: meu Deus, o que eu fiz de errado? Por que meu filho não quer ir para a igreja? Irmão, a gente passa 24 horas dentro de casa. Aí lá você não incentiva seu filho a participar nada da igreja. Você vive o tempo todo falando mal do pastor lá dentro da sua casa. Você vive o tempo todo falando mal da igreja, falando mal de outras famílias que fazem parte da igreja. Você vive o tempo todo caçando picuinha, caçando conversa. Aí não vai para os cultos. Quando vai para os cultos, fica embirrado, com a cara feia. Entra com a cara amarrada, sai com a cara mais amarrada ainda. Chega em casa, fala mal do louvor, fala mal da palavra, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da manutenção do prédio, fala mal de tudo e o tempo todo aquela contaminação dentro de casa. Irmão, como que o seu filho vai crescer amando uma igreja que você odeia ela? E você faz questão de dizer para o seu filho que igreja não serve para nada, que igreja não salva ninguém, que igreja não tem importância nenhuma. O seu filho vai completar 15, 18 anos e ele vai dizer assim: eu não vou mais para a igreja. Por quê, irmãos? Porque ele viu toda a sua fase de desenvolvimento, de crescimento, você dizendo para ele, na prática, que a igreja não tem serventia nenhuma, irmãos. Você viveu o tempo todo criando o seu filho a odiar a igreja, a pegar a aversão pela igreja. E pelo contrário, irmãos, é dentro de casa que nós devemos fazer os nossos filhos se apegarem, a amarem a igreja. Porque se tem pessoas lá na igreja, irmão, com problemas, você, como a família, reúne a sua família, torne a sua família saudável, vá à igreja e a partir da sua família saudável, contamine outras famílias a serem famílias saudáveis como a sua é também. Não é porque existem pessoas na igreja com problemas que eu vou fazer com que a minha família odeie a igreja, odeie frequentar a igreja. E eu conheço muita gente, irmão, ó, eu não estou falando que é pouco, não. Eu estou falando que é muita gente que quando está em casa, irmãos, não fala uma palavra de bem da igreja. Mesmo que tenha sido o melhor culto do mundo ali, ele volta para casa e arruma um problema de nada para falar mal da igreja. Cuidado, você está plantando aí dentro da sua casa uma maldição. Cuidado com isso. Você que é professor, pegue esse comentário, ó, e coloque ele bem na tábua do coração dos seus alunos. Cuidado com o que você anda falando da igreja dentro da tua casa, irmão. Cuidado, principalmente quem tem filhos pequenos, quem tem criança e adolescente dentro de casa. Cuidado, cuidado.
Porque daqui a pouco ele vai crescer e vai odiar a igreja, assim como você odeia a igreja também. Já foi visto em lições passadas que a família é onde tudo começa. É lá dentro da sua casa que começa a família. Não cobre da igreja uma coisa que você não é, irmão. Você não é igreja dentro da sua casa, você não está sendo bênção dentro da sua casa, você não faz culto doméstico, você não ora dentro da casa, não lê a Bíblia dentro da casa, não incentiva seus filhos a frequentar os cultos. Aí você vai para a igreja que é que em 2 horas aconteça mágica. Deus não é mágico, Deus trabalha com propósitos. Qual tem sido o conceito de igreja que nossos filhos têm recebido no lar? É uma pergunta. Então eu te incentivo, professor, pegue esse slide. Se você não tiver como, irmão, levar aí um data show, uma televisão, escreva isso num quadro branco e vai falando para a classe. Esse comentário, para mim, você deve gastar um tempo com ele. É mais importante ainda, qual tem sido a percepção das crianças quanto à relevância que os pais atribuem à igreja local para o bem-estar da família? A gente chega em casa e tem essas palavras. Que bênção! Nossa, mas como eu fui abençoado hoje! Nossa, filho, filha, meu esposo, minha esposa, mas como hoje esse culto foi significativo. Como o pastor foi sábio, como que foi bênção na minha vida. Essa igreja, nossa, eu amo essa igreja. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha o que você está inculcando na mente do seu filho, que a igreja é importante para você, para o seu marido, para a sua casa, para a sua vida mental, espiritual, financeira, conjugal, que tudo aquilo ali é importante, que o culto foi importante, que o pastor é importante, que a liderança é importante, que tudo que aconteceu ali ajudou você, ajudou sua família, vocês estão gratos a Deus. Agora pense da outra forma também, numa contrapartida. Você chega em casa, embora o culto tenha sido bom, mas você não destaca os pontos positivos. Você só destaca os pontos negativos. Esse culto só começa atrasado. Nossa, mas essa equipe de louvor só canta a mesma música. Nossa, mas como que esse pastor grita? Nossa, mas eu tô com dor de cabeça de tanto barulho dessa igreja. Nossa, mas que diácono sem noção. Ele fica lá na porta conversando. O que você está passando, irmão, para os seus filhos? Que a igreja é um problema para ele. Que vocês vão para lá e não tem nada que vocês consigam ganhar lá. Vocês não conquistaram nada, vocês não viram nada de bom. Para que eu vou para um lugar, irmão, só para mim passar problema, passar raiva? Irmão, diga para mim, se você vai frequentar um lugar em que todo dia você passa raiva. Mas sabe o que acontece? Deixa Deus ministrar no seu coração. Eu sempre digo isso aqui e eu vou repetir de novo, e de novo, e de novo, e eu repito sempre na minha igreja de novo, de novo, de novo e de novo. Faça um teste. No próximo culto que você for para a igreja, vá com a seguinte mentalidade: eu vou para esse culto para abençoar alguém. Eu vou para esse culto para ser uma bênção na vida de alguém. Na porta eu vou cumprimentar alguém com uma paz do Senhor, vou dar um abraço, sabe, assim, caloroso, em um irmão, em uma irmã. Na hora da adoração, vou dar a minha melhor adoração. Na hora da palavra, vou prestar atenção. Na hora da saída, eu vou abraçar 2, 3 pessoas. Na hora da intercessão, eu vou orar por quem estiver do meu lado. Na hora das ofertas, eu vou dar uma oferta abençoada. Vai com essa mentalidade. Se todos os crentes fossem com essa mesma mentalidade, eu oro por alguém, alguém estaria orando por mim. Eu abracei alguém, alguém vem me abraçar. Eu cumprimento alguém, alguém me cumprimenta. Eu abençoo alguém com uma oferta, ou alguém me abençoa com uma oferta. Eu abençoei alguém com uma oração, alguém me abençoou com uma oração. E todo mundo saiu abençoado. Agora imagina o seguinte pensamento também. Eu vou para a igreja hoje só para receber. E entra lá, irmão, só com esse pensamento mesquinho. Hoje eu vou só para receber, eu não quero nem saber. Fique lá no banco. Sente lá no banco e fique com a cara amarrada.
Presta atenção, irmão, você vai ver problema até onde não tinha problema. Você vai encontrar problema no pastor, no som, na sonoplastia, nos músicos, na equipe de louvor. Você vai encontrar problema na pregação, no porteiro, na cantina. Você vai encontrar problema na oferta, vai encontrar problema em tudo. Você vai para a escola dominical, você vai ver problema no professor, na classe, na estrutura, nas cadeiras. Você vai encontrar problema em tudo quanto é lugar, irmão, dentro da igreja. Por quê? Porque a sua mentalidade foi para criticar, você já foi pronto para encontrar problemas. E quem não tem problema, irmão? Quem não tem dificuldade? Qual é a igreja perfeita? Me indica ela que eu quero ir aí congregar com você. Porque nós todos os dias estamos tentando construir um local melhor para nós. E não depende só do pastor, da liderança ou de quem está ali. Depende de todos, da mentalidade de todos. Em dias tão agitados e repletos de distrações, é fundamental que as famílias cristãs sejam agentes promotoras da igreja local perante as futuras gerações, e essa parte final é fenomenal. Como que as futuras gerações, os nossos filhos e netos, vão estar à frente da igreja se a gente fala que um pastor não presta? Como que o meu filho, a minha filha vai querer ser um missionário se eu falo mal dos missionários? Como que o meu filho, a minha filha, o meu neto vai querer ser um músico se eu falo o tempo todo que igreja não presta, que igreja não enche barriga, que igreja não ajuda ninguém, que igreja é isso, que igreja é aquilo? Meu filho vai se preocupar com tudo na vida, menos em querer se envolver com nada da igreja. Irmãos, plante dentro da sua casa, sabendo que você vai colher. Se você plantou essa mentalidade de que igreja é importante, de que a igreja tem um papel fundamental na sua família, de que a igreja ela tem os seus problemas, mas ela é uma instituição divina, Deus plantou a igreja, você vai colher os seus filhos amando a igreja. Mas se você plantar lá na sua casa ódio, discórdia, contenda contra a igreja e contra a liderança, você vai colher também maldição para a sua vida. Pense nisso. Seja abençoado. Então, a recomendação que eu dou para essa lição, gaste um tempo com essa excelente meditação aqui do bispo Abner Ferreira e deixe Deus te usar aí para a exortação das famílias que estarão ouvindo essa palavra aí. 2.2, parceria igreja-família no cultivo do relacionamento espiritual. Servir a Deus em família é também uma oportunidade de crescimento espiritual. É no ambiente familiar que a fé é ensinada e exercitada. E aí eu coloquei entre parênteses, esse grifo é meu, tá, irmãos? É um acréscimo meu aí, tá? Só para me lembrar de falar isso aqui para você e também você aí, se você quiser lembrar de falar, pode usar esse slide aí. Culto nos lares é fundamental para isso. Olha aí. Aí agora eu vou ler de novo e pensa no culto familiar como para propagar essa ideia inicial. Servir a Deus em família é também uma oportunidade de crescimento espiritual. É no ambiente familiar que a fé é ensinada e a fé é exercitada. Coloque o culto familiar. Comece a praticar o culto doméstico aí dentro da sua casa. Coloque o seu filho para orar por você. Coloque o seu filho para começar a cantar músicas. Comece a colocar a sua filha para tocar um instrumento. Por mais que seja ali só uma nota, duas notas. Coloque a sua filha para ensaiar um playback para o próximo culto doméstico. Você vai descobrir talentos e ferramentas aí dentro da sua casa. Você vai descobrir alguém que Deus chamou para curar, às vezes criança. Pode ser que ela use essa criança que está dentro da sua casa para curar alguém aí num culto doméstico. A gente não sabe o que Deus tem para a nossa casa. Então, exercite a fé delas, exercite, vai criando esses músculos espirituais aí no culto doméstico. Quando essa pessoa tiver uma oportunidade na igreja, ela já cantou na família, ela já teve a oportunidade em casa, ela já tem a desenvoltura, ela já foi usada para orar por outras pessoas, então ela vai fazer isso na igreja com uma desenvoltura maior. É no lar que os princípios bíblicos são ensinados e aplicados, ao ponto de refletir em outros lugares, como escola, trabalho, vizinhança,
sempre com o apoio da igreja local. Essa parceria é fundamental. Nós estamos aqui dando essas ferramentas, agora cabe a nós colocarmos em prática dentro dos nossos lares. Tem um outro comentário aqui do pastor Valdir que diz assim: a família é onde tudo começa. A família veio antes da igreja. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. A relevância da família é ensinar aos filhos desde cedo a ter bons hábitos e andar no caminho do Senhor. Quando a família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer da família um lugar agradável. Temos que criar esse cultivo, irmão, dentro da nossa casa, de exercitar os nossos dons na igreja, de Deus nos usar na igreja, de termos essa comunhão, esse prazer de ir para os cultos. Os nossos filhos precisam ter esse ânimo, esse prazer de estar na casa do Senhor. Como que a gente cultiva isso? Dentro da nossa casa. 2.2. A igreja e o relacionamento com Deus em família. A igreja de Deus existe para ajudar as famílias a obterem bênçãos eternas em seu relacionamento com Deus. Atos 4:32 fala da comunidade em que viviam os primeiros cristãos e descreve-a dizendo: e era um coração e a alma da multidão dos que criam. Este é o tipo de união que as nossas famílias devem desejar e construir. Afinal, a igreja é a união de muitas famílias firmadas em Jesus Cristo, as quais formam uma família muito grande que constitui o corpo de Cristo. A unidade de que Jesus falou para os discípulos tem de ser realidade também nas famílias cujo Deus é o Senhor e que adoram em espírito e em verdade. Tópico de número 3, a igreja e o compromisso com a família. E aí a gente já começa esse tópico já com um comentário aqui que ele trouxe de uma lição anterior do pastor Lorival Dias Neto, diz assim: a igreja atua como uma auxiliadora, tanto na preparação quanto na preservação da família para o cumprimento de seus elevados propósitos e objetivos. Ela deve levar os pais a conscientizarem-se de sua responsabilidade na formação moral e espiritual de seus filhos, para que isso aconteça. A igreja promove o batismo, a ceia do Senhor, cerimônias religiosas de casamento, que são precedidas de alguns encontros de orientação pastoral, cursos e estudos com ênfase sobre a educação da família e seus aspectos primordiais, encoraja a prática da devoção, da adoração no lar, promove a integração das famílias que compõem a igreja local, dentre tantas outras ações promovidas visando fomentar a parceria família-igreja. Então a igreja, irmão, é uma parceira, é uma auxiliadora. As ferramentas que a igreja dá, a gente tem que colocar em prática dentro da nossa casa. Nunca terceirizar. Se a minha família está indo bem, a primeira responsabilidade é a minha. Se a família está indo mal, a primeira responsabilidade também é minha. Se a igreja está indo bem, a responsabilidade é das famílias que estão bem. Se a igreja está indo mal, a responsabilidade é das famílias que estão indo mal. Esse é um princípio. É sempre assim, sempre essa ordem vale a pena frisar, né? Família, igreja, sociedade. Família, igreja, sociedade. Nunca esqueça isso para você não terceirizar o trabalho que deve ser nosso. 3.1, a igreja é o ensino da palavra de Deus para a família. A responsabilidade da igreja e da família consiste em ensinar a palavra de Deus, aconselhar e guiar seus membros nos preceitos divinos, sendo uma fonte de apoio. Assim, família e igreja devem envidar esforços para que seus membros se desenvolvam na vida espiritual e social, refletindo a gloriosa luz do Senhor, a fim de que o Pai Celeste seja conhecido, temido e glorificado. Já falamos isso aqui lá naquele comentário em que a gente faz o culto doméstico e exercita esses dons e talentos dos nossos filhos também com a presença do culto familiar dentro da nossa casa. Tem que ser incentivado isso na nossa casa, tá? 3.2, a importância da escola bíblica dominical para todas as faixas etárias. Em Deuteronômio, a palavra de Deus instrui acerca da reunião da família para o aprendizado. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Nesse sentido, a escola dominical contribui para a formação espiritual, moral e social em todas as faixas etárias. A igreja local é formada por famílias
que se reúnem para adorar a Deus, e essa adoração deve ter o respaldo e a base fundamental na palavra de Deus. Esta, por sua vez, só pode ser aprendida através do estudo e do ensino da doutrina e do discipulado. Então, a importância da igreja, porque na escola bíblica, irmãos, você pega uma criancinha ainda que não está nem andando direito e ela já tem a classezinha dela do berçário, aí vai no pré-1, pré-2, aí vai lá o infantil, aí vai os primários, aí etc, até chegar nos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos. Tem igrejas que tem até a classe dos idosos, aí separa homens, mulheres, idosos. Então, todas as faixas etárias na escola bíblica são abençoadas e tratadas ali dentro da sua faixa etária. Então, a criança, desde novinha, ela já aprende a palavra de Deus, a cantar louvores a Deus, aí vai passando todas as faixas etárias até que ela se torne um adulto, e às vezes até depois de velho, na classe dos idosos, a escola dominical também tem esse papel e essa relevância para dar essa estrutura para as famílias também, tá? 3.3, a igreja é a formação do caráter cristão na família. Em 2 Timóteo 3:1-4, percebe-se que a degeneração do caráter humano termina por afetar a igreja de forma coletiva e o indivíduo, consequentemente a família, diante de tanta pressão proveniente de uma geração corrompida e perversa. É um grande desafio o processo de formação do caráter cristão nos membros das famílias, principalmente das crianças e dos adolescentes, pois não é possível isolá-los, mas é possível que façam parte de uma geração que está avançando para que sejam conformes à imagem de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Para tanto, as famílias precisam ter convicção da imprescindibilidade e possibilidade de tal formação cristã. Também cada família precisa promover em seu meio um ambiente propício para o desenvolvimento deste processo e não abrir mão da crucial parceria com a igreja. Amém? Na conclusão da palavra diz, não é possível separar a igreja da família, pois ambas contribuem no plano de Deus para a multiplicação, preservação do ser humano, bem como no compartilhamento da fé e dos valores éticos e morais estabelecidos desde remotos tempos, os quais honram e glorificam ao Criador. Meus irmãos, nós vamos encerrando por aqui, mas antes eu queria te deixar um convite especial. Você chegou aqui no nosso canal, não se inscreveu ainda, nos ajude a crescer esse canal, se inscreva, aí marque as notificações para sempre quando a gente gravar uma aula aqui, você receber a notificação. Nós gravamos aqui por enquanto dos jovens e também dos adultos, tá? E de vez em quando a gente grava algumas dicas para professores. Mas o fundamento principal aqui do nosso canal é trazer ferramentas para nós, professores. Então, a gente criou um grupo do Telegram, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer parte aqui do Telegram. E lá no Telegram você vai conseguir esse slide que eu usei nessa aula. A gente sempre disponibiliza lá também os slides do EBD em Foco, né, que o pessoal lá sempre compartilha nos grupos do Telegram que eu faço parte. A gente também disponibiliza a versão em Word, que é essa que eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram para você imprimir e levar para a sua classe. A gente disponibiliza o slide dos jovens e também a versão Word da lição dos jovens, caso você precise. A versão em PDF de toda a revista, todas as revistas que a gente consegue encontrar com parceiros, com amigos, a gente disponibiliza lá também no grupo do Telegram. Então é importante você ir lá para encontrar esses recursos para você ser abençoado. Para você que chegou até o final dessa lição, estamos com mais de 50 minutos de aula aqui, eu quero deixar um bônus para você aqui. É imprescindível que você faça durante essa lição algum tipo de dinâmica. Eu vou pesquisar algumas e vou colocar aqui no link da descrição desse vídeo pelo menos uma ou duas ilustrações ou dinâmicas que você deve usar para incentivar as famílias aí, a relação família-igreja, a importância da família na igreja, nesse ramo, nessa área, para que você possa fazer aí uma dinâmica ou uma ilustração. Nós vamos deixar aqui o link na descrição aqui para que você possa acessar essa aula aí no canal que a gente vai estar pesquisando aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.